Pronto. Falamos dessa relação de contato, ponta de cúspide de fundo de fossa. Falamos dessa relação de contato, ponta de cúspide, crista marginal, ou seja, o engrenamento entre os arcos superiores e inferiores, tá? Na porção posterior. Agora, pensando na porção anterior, o que acontece com os meus dentes? Eles vão se tocar forte ou vão se tocar suavemente? Os dentes anteriores. O que vocês acham? O contato no movimento cêntrico na frente tem que ser forte ou pode ser mais suave? Vamos, gente. Volta para a aula. Mais suave. Por quê? No movimento cêntrico, eu falei para vocês no começo da aula, dois tipos de movimento, cêntrico e excêntrico, certo? No movimento cêntrico, quem executa a função são os dentes posteriores. Nós falamos lá no começo da aula. Para os movimentos excêntricos, quem executa a função são os dentes anteriores. Tanto que a anatomia de um e de outro é diferente por causa disso. Então, agora, pensando na região anterior e no contato entre arcadas, entre o dente inferior anterior com o dente superior, aqui o engrenamento vai ter que ser de forma mais suave para movimentos cêntricos. Ou seja, o engrenamento mais funcional seria acontecendo nos movimentos quando eu arrasto os dentes para frente ou quando eu arrasto os dentes para o lado. Tá? Então, os dentes anteriores vão exercer essa função de criar guias excursivas, criar guias de movimento para que desocluam os posteriores nas forças excêntricas, nos contatos excêntricos. Tudo bem? E daí eu tenho uma relação maxilomandibular entre o arco superior e inferior, aonde o meu dente superior, ele esconde o dente inferior em mais ou menos, pode ser no sentido horizontal, vertical, ou pode ser no sentido horizontal, ou seja, da ponta dessa cúspide do inferior com a ponta da cúspide do superior, no sentido horizontal, ou da ponta da cúspide do inferior com a ponta da cúspide do superior, no sentido vertical. Tudo bem? Esse trespasse entre o arco e outro, no sentido vertical, a gente chama como? Trespasse dos dentes anteriores, no sentido vertical. Nós já falamos lá na morfologia. Beleza, André, liga o microfone aí. Você vê que eu olho para vocês e eu vejo quem tá participando. Não, professor, eu tô pensando alto aqui. Mas você falou certo. Overjet e overbite. Olha, o senhor depois... Olha, o senhor tá bom mesmo aí, lendo língua agora, trem. Até surda. O trespasse vertical. É Libras. Overjet ou overbite? Overbite. Ou sobremordida. Então, fisiologicamente, que tanto tem que ser o nosso overbite? Que tanto que o dente superior, na engrenagem, vai esconder o meu dente inferior? No engrenamento. Vamos, gente? Que tanto vocês acham que é fisiológico? A 1, 2 milímetros? No máximo. 1 a 2 milímetros? Ainda mais. Pensa bem, eu não falei para você que existe uma diferença de tamanho, de comprimento entre arcos superior e inferior? De mais ou menos 2 milímetros? Então, esse trespasse também tem a ver com isso, tá? Eu tenho essa diferença no arco superior e inferior e na inclinação para compensar o tamanho da arcada menor embaixo e em cima. Então, o meu trespasse vertical e horizontal, ele vai gerar em torno entre 1 e 4 milímetros de acordo com o Oxon. As literaturas mais atuais, aí eu tenho aqui o Oxon, eu tenho aqui esse livro de Lógica de Oclusão, que é um livro mais atual, tá? Eu tenho aqui o Dawson, e eu tenho aqui esse aqui é o Thanos, tá? O Ricardo Thanos. São os livros de oclusão que eu uso aqui geralmente para estudar, tá? Tem o Cardoso também, mas eu não uso ele não. Então, assim,
O que a literatura mais atual fala? Que é a relação entre 1 e 2 milímetros, que é justamente essa compensação entre a largura dos arcos. Mas o Oxon, que é o livro que eu realmente gosto muito e gosto muito de estudar, ele fala que essa relação entre arco, tanto no sentido vertical quanto horizontal, entre a borda incisal do inferior e a borda incisal do superior, gera em torno de mais ou menos 3 a 4 milímetros. Tá? Então, teoricamente, o tanto que eu posso esconder o meu dente superior sobre o inferior é em torno de 4. Passou disso, eu tenho uma patologia oclusal que a gente considera como mordida profunda. Ou seja, o trespasse vertical sobrepõe os dentes quase completamente, ou às vezes até completamente. Tá? E aí tem gente que, o ortodontista gosta muito de tratar essa anomalia com um levantamento da dimensão vertical do paciente. Tudo bem? Entendemos o que é um trespasse horizontal e um trespasse vertical? Entendemos que tanto de trespasse pode ter entre o arco superior e o arco inferior? E dessa forma a gente fecha esse ciclo de relacionamento interarcadas, ou seja, os dentes posteriores encostando nos movimentos cêntricos de forma mais acentuada, onde sua cúspide funcional encosta no seu fundo de fossa ou na sua crista marginal, e os dentes anteriores vão encostar triscando na borda, a borda incisal com a região de cíngulo e cristas marginais dos dentes anteriores. São os lugares aonde os dentes vão se encostar no arco. E esse contato anterior, no movimento cêntrico, é mais leve, e no movimento excêntrico acontece só sobre eles. O deslize acontece só sobre os dentes anteriores. Eu não tenho contatos de interferências em dentes posteriores quando eu faço guias excursivas tanto para frente quanto para os lados. Tudo bem aí, gente? Sim ou não? Vamos lá? Pode perguntar. O senhor falou um negócio que os ortodontistas levantam o quê? Dimensão vertical de oclusão. Olha como é que a coisa já complica, Tiago. O que é dimensão vertical de oclusão? Quando você tem um trespasse vertical muito fundo, deixa eu colocar uma imagem para você aqui, peraí. Ó, aqui é mordida cruzada, aqui. Olha esse caso. Eu tenho aqui um trespasse vertical, ó, no sentido vertical, o tanto que o meu dente inferior está coberto pelo superior deveria ser em torno de mais ou menos 4 milímetros, ou seja, o dente incisivo deve ter mais ou menos em torno de 7 a 8 milímetros de comprimento. Então, ele vai estar mostrando aqui, ó, um pouquinho menos da metade dele. Nesse caso, a dimensão foi... Olha como é que está a posição dos dentes posteriores, ó. Quase eu não vejo dente, né? E nos anteriores eu não vejo nada. Aqui o trespasse vertical, ele foi aumentado porque os dentes superiores sobrepuseram os dentes inferiores mais do que deveria. Porque, provavelmente, por uma patologia oclusal, o meu dente inferior ou lingualizou e aí ou o dente posterior perdeu essa relação de dimensão vertical, porque quem segura essa distância aqui na frente é quem? É aqui na frente ou atrás? Quem segura a dimensão vertical no lugar, gente? Nós já conversamos sobre isso. Começo da aula. Qual que é a função da cêntrica? É o lábio, no caso? É triturar. E? Que mais? Gente, eu acabei de falar isso, não é possível. É a relação. Segurar a relação do maxilo e da mandíbula. Segurar a relação maxilo-mandibular em DVO, certo? É isso? É isso. É isso, né? Só que não é. É isso. Então, se eu tenho uma perda dos dentes posteriores, ou se eu tenho algum problema posterior, o que vai acontecer com os dentes da frente? Não tem quem segura, gente. Aqui não tem quem segura a relação maxilo-mandibular. Essa relação encurta. Quando ela encurta, o dente superior sobrepõe o inferior. Quando ele sobrepõe o inferior, eu tenho o que a gente chama de mordida profunda. É o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó. Tudo bem? Normalmente, como é que deveria ser essa imagem? Deveria estar mostrando pelo menos 3 milímetros do dente inferior.
mas aqui está todo encoberto. Praticamente a borda incisal do meu dente superior está encostando na gengiva. Então, como é que faz para corrigir? O que o ortodontista faz nessa situação? Ele vai mexer aqui na frente? Não, porque eu sei que quem levanta isso aqui para o lugar certo é aqui atrás, ó. Então, ele vai subir aqui atrás. Como é que ele faz? Ele extrui os dentes posteriores e levanta e abre a dimensão vertical para que caibam e que passem a mostrar um pouco mais aqui os dentes inferiores. Tudo bem? Então, assim, primeira coisa que você vai entender, primeira coisa que você tem que aprender é o fisiológico. Qual que é o fisiológico? Tem um trespasse vertical e horizontal de, no máximo, no mínimo, 4 milímetros. No máximo, 4. Tá? A literatura mais atual, ela fala 1 milímetro de trespasse. Tá? Mas aí, então, como o Oxford considera entre 3 e 4, nós vamos considerar fisiológico entre 3 e 4. Passou disso, é problema. E o problema está onde? Aqui na frente ou aqui atrás? Muito provavelmente vai estar nos dentes posteriores, pela perda de dimensão vertical. Tá? Então, eu tenho que pensar um tratamento de forma global a subir aqui atrás para abrir aqui na frente. E aí tem uma relação de se eu subir 1 milímetro atrás, eu abro 3 na frente. Nossa, Paulo, então é tão pouco assim? É. Então, se eu subir 1 milímetro atrás, eu vou abrir 3 aqui na frente? Sim. Então, às vezes, subir a dimensão vertical dele, nesse caso aqui, às vezes eu subir 1 milímetro, eu já corrijo um problema aqui na frente. Só que não é simples subir essa dimensão vertical, né? Fazer os dentes destruírem. Por quê? Porque a força mastigatória está atuando, empurrando o dente para trás. Então, é muito comum você subir a dimensão vertical, corrigir o problema, tirar o aparelho, aí 2 anos o paciente volta, aí 2 anos o paciente volta e ele vai voltar com o quê? Com o mesmo problema. Por quê? Porque a força mastigatória continua empurrando os dentes para cima e encurtou de novo a distância. Então, há recidivas muito grandes desses casos de extrusão de dente para um posicionamento do que era antigo. Não é uma coisa fácil de se tratar. Tudo bem? Gente, tudo certo aqui? Vou passando. Vocês não estão falando nada, vou passando. Além de tudo, eu ainda tenho, como eu já falei para vocês, uma relação fisiológica e relações patológicas. Já falei, mordida profunda é uma relação patológica, onde o trespasse vertical é encurtado. A mordida cruzada é uma relação patológica, onde o trespasse horizontal dos dentes posteriores é influenciado pela inclinação dos dentes, mais para o vestibular, mais para a lingual. O que acontece na mordida cruzada, se vocês viram a imagem aqui atrás, é isso aqui, ó. Ó, a cúspide de contenção cêntrica dos molares, ela está muito mais lingualizada do que ela deveria ser. E aí a mordida que era para ser em direção ao longo eixo passa a ser mais para dentro. Então, esse direcionamento causa nesses pacientes, a gente chama de mordida cruzada. Tá? Quando os arcos dentais se ocluem de forma fisiológica, cada dente superior é posicionado mais vestibularmente que os dentes inferiores. Todo mundo entendeu isso, né? Então, eu tenho uma relação de contato, dente superior, a cúspide vestibular superior vai para fora, a vestibular inferior vem para o fundo do sulco, tá? A palatina do superior vem para dentro do sulco do inferior e a vestibular do superior fica para fora. E a lingual do inferior fica para dentro. Tudo bem? Essa relação de engrenagem empurra a força mastigatória como se fosse um tripé para o centro da coroa protética, distribuindo ao redor das raízes, ao redor do osso alveolar, ao redor do aparelho sonotognático, de forma equilibrada. Qualquer relação que eu tenho para lá, para cá, para frente ou para trás, está alterando essa posição. Entendeu? Ou seja, encurtando a dimensão vertical de oclusão, ou seja, trazendo mordida cruzada para os lados. Tá bom? Então vamos. Mordida cruzada, mordida profunda, trespasse vertical, trespasse horizontal. Aqui mais um caso de mordida profunda. Olha o quanto a borda incisal está encostando na margem gengival. Não é? E aqui já uma outra relação que é agora esquelética, onde há um desenvolvimento maior da mandíbula em relação à maxila e o queixo vai para frente. E a mordida que era para ser engrenada
borda incisal com região de cíngulo, passa a se engrenar numa posição em topo. Borda incisal com borda incisal. Essa mordida chama mordida topo a topo, ou, como o Engel classificou, as fisiopatologias podem acontecer em sentido mesial ou em sentido distal, ou seja, a mandíbula avança para frente ou a mandíbula vem para trás. Quando eu falo em sentido mesial, estou fazendo a minha mordida andar para frente e a borda incisal dos meus dentes anteriores, que era para ocluir na região de cima, passa a ocluir na região de topo. Considerando a mordida, a gente chama de mordida topo a topo, ou classe 3 de Engel, tá? Ou, isso aqui é uma prognatismo dental, né? A pessoa projeta a mandíbula para frente. Quando a situação é ao contrário, em vez da mandíbula ser posicionada para frente, ela vai para trás, ou seja, há um avanço maior da maxila, a relação de contato entre os molares lá atrás, o que acontece com o molar? O molar pode mesializar ou ele pode distalizar. Quando ele mesializa, o que acontece com os anteriores? Eles andam em posição de topo a topo. Quando o molar distaliza, quando ele vai para trás, falando molar lá atrás, o que acontece com os dentes anteriores? Acompanha esse movimento. Então, abre a mordida aqui na frente, o contato oclusal passa a não acontecer nos dentes. Só acontece nos dentes posteriores. Essa mordida a gente chama de mordida aberta anterior ou classe 2 de Engel. Tudo bem, gente? Gente, vocês têm que entender isso. Tá tudo bem? Kélvia? Se você quiser repetir. Se eu quiser repetir? Essa mordida classe 2. Você lembra que eu falei agora mesmo para vocês, Manuel, que o Engel, lá em 1900 e poucos, eu não lembro o ano direito, ele falou que ele classificou a posição, o engrenamento dental em 3 classes distintas. Ele classificou em 3 classes diferentes. E como ele classificou isso? Ele classificou uma relação de contato oclusal entre molares de forma normal, ou seja, as cúspides ocluindo no fundo da fossa, as cúspides cêntricas ocluindo no fundo da fossa, tanto vestibular quanto lingual. E aí ele classificou a mandíbula andando para frente ou a mandíbula andando para trás. Quando a mandíbula anda para frente, ela está andando em direção mesial. Quando ela anda para trás, ela está andando em direção distal. Tudo bem até aqui? Quando a mandíbula anda para frente em posição mesial, o que acontece com os dentes, com o molar, molar posterior aqui, primeiro molar? O que acontece com ele quando a mandíbula vai para frente? A cúspide que estava ocluindo lá no fundo de fossa vai acompanhar a mandíbula, ela vai andar para frente. Então, o dente vai para frente. E o que acontece com a posição de dente anterior? Ela começa a se tocar em relação de topo. Isso a gente chama topo a topo ou prognatismo, que é o avanço da maxila, classe 3 de Engel. Tudo bem? Agora, se for o contrário, se a mandíbula agora vai para trás, ou se a maxila agora vai para frente, se o crescimento da maxila é tão superior ao crescimento da mandíbula que ela avança para frente, o que acontece com o meu molar lá atrás? Em vez dele ir para mesial, ou ficar na posição correta, ele vai agora para trás e a maxila vai avançar para frente. Quando a maxila avança para frente, a posição de contato dos dentes anteriores, ela acaba, porque não é mais como esse dente anterior encostar nesse superior. Abre a mordida, chama mordida aberta anterior, ou classe 2 de Engel. Tá? O contato oclusal do molar lá atrás vai acontecer como? Ele vai distalizar. Então, aquela cúspide que era para encostar no fundo da fossa vai encostar em algum lugar posterior ao fundo da fossa. Quando é mordida, quando é classe 3 de Engel, é o contrário. A cúspide cêntrica lá do molar inferior vai andar para mesial e vai sair do lugar. Então, eu preciso entender fisiológico, classe 1 de Engel, natural, normal, para depois entender o que é uma classe 2 e o que é uma classe 3 de Engel. Tá? Mas ele classificou o crescimento das arcadas e o relacionamento maxilomandibular de engrenamento dental dessa forma. 1, forma normal fisiológica. 2, mordida aberta anterior. E 3, mordida aberta posterior.
desculpa, e 3 mordidas de topo anterior, tá? Ou seja, prognatismo dental. Quando eu falo prognatismo dental, o que eu estou fazendo com o overjet e o overbite? Tiago, uma classe 3 de Engel, o que acontece com o overjet e o overbite? Ok. A classe 3 é que os posteriores vão para distal, Mesial. mesial. Então, vai para frente, né? Para anterior. Isso, vai para frente. O overjet, que é o horizontal, ele vai diminuir. Diminuir. Perfeito, perfeito. Overjet. E o overbite? O overbite vai dar mordida de topo, né? Então, Vai dar mordida de topo, vai ficar em 0. Vai ficar em 0. Ah, vai ficar cúspide com cúspide. Não, cúspide não, porque no dente anterior não tem. Cúspide não, é incisal com incisal. Borda incisal. Isso numa situação normal. Mas pode acontecer também do overjet ser negativo, ou seja, o trespasse é tão grande que passa a borda incisal. A mandíbula, o dente não encosta no dente de cima, ele passa da posição. Então é um overjet que a gente chama de overjet negativo. Overjet negativo é quando a incisal do incisivo inferior sobrepõe a incisal do superior. Perfeito, perfeito. É isso aí. Tá, perfeito. Ou seja, eu não tenho mais aquela relação de 1 a 3 milímetros, 4 milímetros. Ela acaba e, além de acabar, ela ainda sobrepõe. Ela vai além daquilo. Então, fica negativo. Tudo bem? Gente, vocês entenderam isso? O Thiago entendeu. Vocês entenderam? Cadê a Kélvia Penha? Oi. Tá aí, Kélvia? Tá aí ou só tá só o espírito aí? É só o espírito, né? Tá certo. Mas entendeu aí? Todo mundo entendeu? Entendeu, Kélvia? Não tô escutando ela. Você que tá me escutando? Ah, sei lá. Vamos para frente. Aqui foi, né? O que é a curva de Wilson? O que é a curva de Spee? Entendemos isso aqui? Sim ou não? Sim? Sim, sim, sim. O que é um plano oclusal? Nós entendemos? O que é um plano oclusal? Nós entendemos? Ou mesa oclusal? Qual que é a função do plano oclusal? Olha, ó, a função do plano oclusal. Ó. Aprender a triturar os alimentos, estar em harmonia com o tecido adjacente, direcionar forças para o longo eixo do meu dente, prover conforto, não encostar de forma a causar interferências ou contatos prematuros. Alguém sabe me explicar o que é um contato prematuro? Kélvia, você começou a falar e não falou. Está aí, Kélvia? É porque tá travando a minha internet. Na hora que eu ligo o microfone, eu não escuto o que o senhor tá falando, fica travando. O que é um contato Tá prematuro? ouvindo? Tô escutando muito bem. Em alto e bom som. O que é um contato prematuro, Kélvia? Agora você desligou o microfone. Agora não vai sair. Aí, pode falar. E agora? Tá, né? Pode falar. Pode falar. Contato prematuro, para mim, eu creio quando o dente fica ocluindo, porque não encosta, no caso, né? Aí ele tem um contato antes de... Como fala? Como é que tem que ser uma relação entre arcadas... Eu não sei explicar. Não, sabe sim. Como é que é a relação entre arcadas fisiologicamente, Kélvia? Não é todos os dentes encostando? Conjuntamente? Pode ligar o microfone. Sim. Então, todo mundo vai encostar quando eu morder no contato cêntrico, certo? Sim ou não? Certo. É porque na hora que eu ligo meu microfone, eu não escuto, eu tenho que desligar para ouvir. Tá. Então, no contato cêntrico, todo mundo encosta, certo? Sendo mais forte, nos dentes posteriores e mais suave nos dentes anteriores, ok? Quando um dente encosta primeiro
do que todos os outros, eu tenho no movimento cêntrico, ou seja, abertura e fechamento, eu tenho o que a gente chama de contato prematuro, como o próprio nome já diz. É um contato além do que poderia ser os outros contatos. Ele é primeiro, ele é prematuro, ele vai primeiro do que os outros. Então, contato prematuro é um contato que acontece no movimento de abertura e fechamento, ou seja, nos movimentos cêntricos, aonde um dente encosta antes de encostar os outros. Esse contato prematuro, quando ele encosta e para no mesmo lugar, a gente chama de contato prematuro simples. Agora, tem contato prematuro que ele vai primeiro, encosta e movimenta a mandíbula para frente, para medial, em direção à linha média, ou para a lateral da linha média. Esse contato que gera uma movimentação da mandíbula no movimento de abertura e fechamento ou no movimento cêntrico, a gente chama de contato prematuro deflectivo. Por quê? O que é deflexão? É movimento. Então, quando ele deflete a mandíbula, é um contato deflectivo. Quando ele para na mesma posição, é um contato prematuro simples. Isso nos movimentos cêntricos. Por quê? Porque quando acontece no movimento excêntrico, ele muda de nome. Ele passa a ser uma interferência oclusal. Ou seja, ele vai interferir nos movimentos excêntricos. O Diogo falou isso na aula passada. Quem assistiu a aula, lembra. Então, se ele interfere no movimento lateral ou anterior, ele é uma interferência oclusal. Se ele bate antes dos dentes no movimento cêntrico, ele é um contato prematuro. Entendeu a diferença entre contato prematuro e interferência oclusal? Entendeu, gente? Entendi. Professor, o nome do contato prematuro, que ao encostar, ele vai levar a mandíbula para algum dos lados. Qual que é o nome mesmo? Contato prematuro deflectivo. Defletivo. Tá? Ele vai defletir a mandíbula, vai movimentar a mandíbula. Nós já falamos que as cúspides, o componente da mesa oclusal, o componente do plano oclusal é composto por tudo isso aí, ó, por todas essas áreas. Vertentes, cúspides, sulcos, fossas, cristas, arestas, aresta longitudinal, aresta transversal. Todos esses componentes da mesa oclusal vão estar presentes durante um ajuste oclusal, por exemplo. Na hora que eu vou ajustar a minha obturação, eu preciso saber aonde a ponta da cúspide vai encostar no fundo da fossa. Porque, normalmente, de forma simples, o que eu tenho que aprender é que a cúspide VIP vai encostar lá no fundo da fossa. Mas é a cúspide VIP só a ponta dela, só o vértice da cúspide ou não? O que encosta lá no fundo da fossa? É só a pontinha da cúspide? Ou é uma área de cúspide? O que vocês acham? O que tem mais equilíbrio? Você segurar pela ponta só ou se você segura por uma área? Uma área, né? As faces, né? As faces da cúspide. Qual que é o nome das faces mesmo? Das vertentes. Vertentes, isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a ponta da cúspide encosta no fundo da fossa, eu não vou encostar somente a ponta de cúspide. Por quê? Porque uma ponta só é um ápice do equilíbrio que pode gerar um desequilíbrio. Então, eu tenho, sim, direcionamento de força para o longo eixo, mas se tiver só uma ponta de agulha encostando, a tendência dela movimentar é muito maior do que se eu tiver uma área encostando. Então, eu considero mais ou menos uma área no vértice da cúspide em torno de 0,5 milímetros de diâmetro que vai encostar na região de fundo da fossa. Na verdade, o que encosta? A ponta da cúspide, a vertente externa e a vertente interna da cúspide funcional no fundo da fossa. Então, a ponta da cúspide, uma parte da vertente externa, uma parte da vertente interna. E aí sim, quando eu mordo, eu travo um movimento em 3 pontos. O Diogo explicou para vocês que 3 pontos vão formar um plano. Um plano tem uma estabilidade melhor que um ponto só. Vocês lembram da aula passada que falou isso?
Então, a gente chama de tripoidismo dental. É onde o contato oclusal ocorre, ponta de cúspide e fundo de fossa, gerando uma área de contato em direção ao fundo da fossa, que vai ser entre a vertente externa, interna e a ponta da cúspide, em torno de mais ou menos 0,5 milímetros de diâmetro. É muito pouco, mas mesmo assim dá uma estabilidade melhor do que um zero de ponto de cúspide em fundo de fossa. Deu para entender o que é isso, gente? Como funciona o contato dental? Ele funciona assim. É simples assim. Ó. Classificação das cúspides, funcional, cêntrica. Ó. Vamos lá. Eu acho que eu falei errado no começo da aula, a questão da cúspide não cêntrica. Ela é chamada cúspide guia, não é cúspide suporte. A cúspide suporte é uma cúspide cêntrica. Tá? Desculpa aí, gente. Vamos corrigir aqui. Tá? Então, as cúspides cêntricas, ou seja, vestibular do inferior, palatina do inferior, também são chamadas de cúspides funcionais, cúspides de contenção cêntrica ou cúspides de suporte. É o que suporta a mastigação, é o que suporta a dimensão vertical de oclusão. As cúspides guias ou não cêntricas, as não cêntricas também são chamadas de cúspide guia, porque vai guiar o posicionamento da cúspide cêntrica dentro da fossa. Tudo bem? E vai proteger toda a área de tecido adjacente de entrar em contato na mastigação. Tá bom? Já falamos da função das cúspides funcionais, segurar a dimensão vertical de oclusão, de direcionar a força mastigatória para o longo eixo do dente, triturar os alimentos, certo? Quais são as cúspides funcionais? Também já falamos, são onde estão superiores, né? Inferiores, são as cúspides palatinas do superior e vestibulares dos inferiores. Aonde essa cúspide palatina encosta? Geralmente ela vai encostar ou no fundo da fossa ou na crista marginal. Ou no fundo da fossa ou na crista marginal. Tudo bem? Fisiologicamente, no contato oclusal fisiológico, ponta de cúspide, fundo de fossa. E aonde que eu sei que é patológico? Eu vou olhar o primeiro molar primeiro. Se a posição estiver centralizada, ok. Se estiver mesializada, provavelmente topo a topo, classe 3 de Engel. Se estiver distalizada, provavelmente classe 2 de mordida aberta anterior. Tranquilo? Ou não? Tá de boa, gente? Vamos lá. As cúspides guias ou não cêntricas. Para que serve? Apreensão e corte dos alimentos, proteção dos tecidos adjacentes. Tem uma leve função de apreensão, segurar o alimento no lugar, tá? E cortar o alimento. Mas quem tritura, quem faz o papel da mastigação, são as cúspides cêntricas. Quais são as cúspides não funcionais ou não cêntricas ou cúspides guia? As vestibulares dos superiores e as palatinas dos inferiores. Tá? Ao contrário das cêntricas. Já falamos sobre o contato oclusal acontecer dente a dois dentes em toda a extensão do arco, de segundo molar até incisivo lateral. Quais são as exceções? Contato dente a dente do cúspide vestibular do terceiro molar inferior e incisivo central inferior, sobre o incisivo central superior. Tá? Então, aqui, ó. Vai acontecer fundo de fossa, cúspide de fundo de fossa, somente dente a dente no incisivo central inferior e nos terceiros molares. E ponta de cúspide, fundo de fossa, ponta de cúspide de crista marginal, geralmente nos outros dentes, os demais dentes. Tá? Quando vocês lerem o capítulo 3 do Oxford, é onde está esta aula de hoje, vocês vão entender muito bem o que vai acontecer lá. Tá? E é aquilo que eu falei para vocês.